Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Estou aqui para gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal, que são os temas do Evangelho de João. E hoje, meus irmãos, é a lição número 4, que tem como tema Testemunhas de Jesus como Messias. Antes da gente iniciar esse tema, eu queria pedir para vocês que vocês me ajudem aqui no meu canal. Meus irmãos, se inscrevam no meu canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem o meu vídeo. Eu preciso da ajuda de vocês. Meus queridos irmãos, antes da gente falar desse tema hoje, vamos orar pedindo a sabedoria de Deus. Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, que é o sábado santo do Senhor. Pai querido, te agradecemos pela vida, pela saúde. Te agradecemos, Senhor, por termos a Tua palavra em nossas mãos, onde nós ouvimos a Sua voz, quando nós abrimos a Tua palavra. Pai querido, nos abençoe com o Teu Espírito Santo, nos ilumine com o Teu Espírito Santo, Pai. Ó Pai querido, abençoe a todas as pessoas, todos os irmãos e irmãs em Cristo, abençoe todos eles, Pai. Eu não sei o que eles estão passando, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o coração de cada um deles. O Senhor possa abençoar a todos. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Como é bom a gente estudar a lição da escola sabatina, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Nós ouvimos a voz de Deus. Deus falando com a gente. A Bíblia é um livro inspirado por Deus. Por isso, é muito importante a gente ler a Bíblia, saber de Deus, conhecer a Deus. Aqui estão as nossas vontades, as vontades de Deus em nossa vida. Meus irmãos, então vamos para a lição 4, Testemunhas de Jesus como o Messias. Aqui o verso para memorizar diz assim: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, verso 3. Aqui disse assim na lição, Jesus disse assim: em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Se a gente crê em Jesus, a gente aceitar Jesus como Salvador, a gente tem a vida eterna. A vida eterna é uma vida que vai durar para sempre. Não vai ter mais morte, mais dor, mais nada. O que a gente tem que fazer? Crer em Jesus. Você crê em Jesus? Eu creio e eu aceito Jesus como meu Salvador em minha vida. O estudo dessa semana começa com o poderoso testemunho de João Batista. Outras testemunhas também sobem ao palco: André e Simão, Pedro, Felipe e Natanael. É uma testemunha bastante inesperada, o fariseu Nicodemos, mas outra testemunha fica nas sombras. E o outro discípulo que estava com André, o próprio João, irmão de Tiago. Então hoje nós vamos aprender tudo isso aqui na lição 4. Agora a lição de domingo, que tem como tema o testemunho de João Batista. Como vimos na lição da semana passada, o Evangelho de João começa com Jesus Cristo, a palavra ou o verbo, em sua existência eterna antes da criação. Mas no mesmo prólogo de João, João Batista aparece como testemunha de Jesus. Alguns judeus da época esperavam 2 Messias, um sacerdotal e outro real. João ensina claramente que João Batista não reivindicava ser um desses Messias. Em vez disso, era uma testemunha do único e verdadeiro Messias. A pergunta número 1. Em João capítulo 1, verso 19 a 23, como João Batista explicou sua identidade, seu ministério e sua missão?
Vamos ler aqui em João capítulo 1, verso do 19 ao 23. Como João Batista, ele explicou a sua identidade, seu ministério e sua missão. Vamos aqui, o verso 19. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. Então, o que diz aqui no verso 19? Os líderes judeus enviaram quem? De Jerusalém, alguns sacerdotes e levitas para perguntarem para João quem ele era. Eles queriam saber. E aqui no verso 20, João afirmou claramente: eu não sou Messias. Os levitas e sacerdotes perguntaram para João: você é o Messias? João respondeu: eu não sou. Eles tornaram a perguntar: então quem é você? Você é Elias? João falou: não sou Elias. Aí eles perguntaram: você é o profeta que estamos esperando? João respondeu: não. Então quem você é, João Batista? Fale pra gente. Aí João respondeu, citando o profeta Isaías: eu sou aquele que grita assim no deserto: prepare o caminho para o Senhor passar. Então, qual que era a identidade de João? A missão de João era o quê? Preparar o caminho para o Senhor passar. João veio a essa missão, preparar o caminho para Jesus passar. Essa foi a resposta que ele deu para os sacerdotes e levitas. Essa foi a resposta de João Batista. E João Batista, ele também batizava com água, mas Cristo batizaria com o Espírito Santo. E João fala também que ele não era digno de desamarrar as correias das sandálias de Jesus. Cristo era mais importante do que João, porque existia antes dele. Jesus era o Filho de Deus e João apenas apontou para ele. João Batista apenas apontou para Jesus, que Jesus viria. Por isso que João preparou o caminho para Jesus. Essa foi a resposta para os sacerdotes e levitas. Aqui na pergunta número 2, em Isaías 40, verso do 1 ao 5, e João 1, verso 23, como o Evangelho de João usa esses versículos do profeta Isaías. Vamos ler João, capítulo 1, verso 23. João respondeu citando o profeta Isaías: eu sou aquele que grita assim no deserto: prepare o caminho para o Senhor. Então João Batista preparou o caminho para o Senhor, para Jesus. Agora vamos voltar lá no Velho Testamento, Isaías 40, dos versos 1 ao 5. Isaías 40, versos do 1 ao 5. Vamos ler aqui. Olha o que diz aqui. Ó Senhor nosso Deus, diz: consolem o meu povo. Falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhes que já terminou a sua escravidão, que os seus pecados foram perdoados. Eles receberam de mim 2 vezes mais castigos do que os pecados que cometeram. Verso 3. Alguém está gritando: prepare no deserto um caminho para o Senhor. Abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Quem citou o profeta Isaías? João Batista. Ele disse: prepare no deserto um caminho para o Senhor passar. Então João Batista, ele veio o quê? Pregar o arrependimento para as pessoas. Foi isso que João Batista fez. Por isso que ele gritava no deserto, preparando o caminho do Senhor. Então aqui o verso 4. Todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplanados. Os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos,
e as regiões montanhosas virarão planícies. Então o Senhor mostrará a sua glória, e toda a humanidade o verá. O próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso. Então, aqui, como que eram as estradas naquela época de João Batista? Eram como? Em uma época de estradas esburacadas, cheias de pedras. Às vezes, servos eram enviados à frente do rei para nivelar a superfície da estrada e eliminar curvas acentuadas para suavizar o caminho do rei. Assim, cumprindo a profecia, João veio a fim de preparar o coração das pessoas para Jesus. Então essa era a missão de João Batista, preparar o coração das pessoas para seguir Jesus, para Jesus. Então essa foi a missão de João Batista, preparar o caminho do Senhor. João Batista, ele não era luz, mas ele tinha sido enviado por Deus para dar testemunho da luz e preparar o povo para a vinda do Messias. Então essa foi a missão de João Batista. Por isso que ele respondeu para aqueles levitas e sacerdotes de maneira clara: eu não sou o Cristo. Então esse foi a identidade de João Batista, de que ele era a voz que clamava no deserto. Então agora vamos para a lição de segunda-feira. O Cordeiro de Deus. A nação hebraica esperava um Messias que a libertasse de Roma. Um dos objetivos do Evangelho de João era mudar a compreensão dos leitores sobre o Messias, para que reconhecessem em Jesus o cumprimento das profecias a respeito do rei vindouro. Messias não seria um governante terrestre. Ele tinha vindo para cumprir todas as promessas do Antigo Testamento a respeito dele mesmo, inclusive o seu alto sacrifício em favor do mundo, e para restaurar o relacionamento entre Deus e seu povo. Aqui em João, pergunta número 3, aqui em João 1, 29 a 37, que proclamação João Batista fez sobre Jesus? Que imagem ele usa para retratá-lo? E por que ela é tão significativa para a compreensão de quem era Jesus e qual seria a sua missão? Vamos ler João 1, 29 ao 37. Vamos lá para João. João capítulo 1, verso do 29 ao 37. O Cordeiro de Deus. Olha o que diz aqui na palavra. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: que João Batista disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Quem que João Batista disse aqui? Jesus. Que Jesus era mais importante do que João Batista, porque ele já existia antes dele. Por isso que João Batista é um homem mais importante do que eu. É Jesus Cristo que João Batista estava falando. Verso 31. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água, para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: eu vi o Espírito descer do céu, como uma pomba, e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Então João Batista disse: ele é o Filho de Deus. Eu batizei Jesus e eu vi uma pomba descer sobre ele, que é o Espírito Santo. É Jesus Cristo a quem João Batista estava se referindo. Aqui no verso 35, os primeiros discípulos de Jesus.
No dia seguinte, João estava outra vez ali com os 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: Aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então, quando João Batista testemunhou de Jesus, falou de Jesus, os 2 discípulos que estavam com João Batista deixaram João Batista e foram seguir Jesus. Aqui, a declaração de João Batista sobre Jesus como Cordeiro de Deus confirma o propósito do Evangelho de João, que é trazer uma compreensão renovada da obra e da natureza do Messias. Jesus seria o cumprimento das promessas do sistema sacrificial, remontando a promessa do Redentor, dada pela primeira vez em Gênesis capítulo 3, verso 15. Quando no batismo de Jesus, João apontou como o Cordeiro de Deus, nova luz foi projetada sobre a obra do Messias. A mente do profeta foi dirigida às palavras de Isaías, como o cordeiro foi levado ao matadouro. Isaías 53, verso 7. Quem escreveu esse comentário é Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações, página 99. Então essa foi a proclamação de João Batista, proclamando que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que nem eu falei, quando os 2 discípulos de João viu João Batista falando isso, eles deixaram João Batista e foram seguir Jesus Cristo. Aqui é a pergunta número 4. Em Marcos 10:45 e 1 Pedro 2:24 e Romanos 5, versos 6 e 1, como esses versos nos ajudam a compreender o papel de Jesus como o Cordeiro Deus. Vamos ler Marcos 10:45. Marcos 10:45. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Então esse Filho do Homem quem é? Jesus Cristo. Jesus, ele deixou todo o céu, deixou a sua glória e veio para a terra. Jesus, ele não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida para muitos. Então essa foi a missão de Jesus, para servir. E vamos para Romanos, capítulo 5, versos 6 e 1. Livro de Romanos, capítulo 5, versos 6 e 1. Verso 6, capítulo 5, verso 6. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Então, Cristo morreu por quem? Pelos maus também. Cristo morreu pelos bem e pelos maus. Então, isso nos quer dizer. Agora nós vamos para 1 Pedro 2:24. Vocês vão entender. 1 Pedro 2:24. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Então, Cristo morreu pelos maus também. Aquelas pessoas más que se arrependeram. Tem uma passagem na Bíblia que Cristo estava do lado com 2 ladrões,
Cristo já estava na cruz. E um ladrão, ele se arrependeu e Cristo perdoou. E o outro, que era para se arrepender, não se arrependeu. Ele zombou de Jesus. Cristo morreu por ele também. Só que aquele ladrão não aceitou Jesus. Então Cristo morreu pelos maus também. Mas aquelas pessoas más que se arrependeram, que se entregaram a Jesus. Como Manassés, ele era um rei mau, um rei que matou muitas pessoas. Esse rei Manassés matou até o profeta Isaías. Mas Manassés, que era um rei ímpio, um rei mau, ele se arrependeu e se entregou a Jesus. É isso que está dizendo em Romanos 5:6, que Cristo morreu pelos maus também. Que as pessoas más que se arrependeram, como aquele ladrão que se arrependeu e se entregou a Jesus. Manassés, quem se entrega a Jesus, Jesus perdoa. Jesus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que o ímpio se converta, se entregue a ele, se converta dos seus maus caminhos e se entregue a Jesus. Então, olha o que diz aqui. Ainda que João Batista apreciasse a conhecer mais sobre o ministério de Jesus, tinha certeza de que ele era o Messias prometido, aquele que viera cumprindo as profecias. Pergunta aqui que está no rodapé. Pense mais profundamente em Jesus como Cordeiro de Deus. Que imagens esse título lhe traz à mente? Como sua ligação com o sistema sacrificial do Antigo Testamento o ajuda a apreciar o grande preço da salvação? Eu creio que está falando aqui. Jesus já pagou o preço da salvação. Ele morreu na cruz por nós, se entregou por nós. O que você tem que fazer é se entregar a Jesus e crer em Jesus. E aceitar Jesus como seu Salvador. Vamos para a lição de terça-feira. Os 2 discípulos de João. 2 discípulos de João estavam com ele quando Jesus passou. João declarou: Eis o Cordeiro de Deus. Ao ouvir a mensagem sobre o Cristo que cumpriria as profecias sobre a vinda do Messias, deixaram João para seguir Jesus, reconhecendo que ele era maior do que João e era o cumprimento da mensagem profeta. Então aqui os 2 discípulos de João reconheceram que Jesus era o cumprimento da mensagem profética. Eles reconheceram que Jesus era o Messias. E ele viu que Jesus era maior do que João. E eles deixaram João para seguir Jesus. Aqui no Evangelho de João, capítulo 1, verso do 35 a 39, vai dizer essa passagem. Vamos lá para João, capítulo 1, verso do 35 ao 49. No dia seguinte, João estava outra vez ali com os 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: Aí está o Cordeiro de Deus. João Batista disse isso. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou. Jesus perguntou: O que é que vocês estão procurando? Eles perguntaram: Rabi, onde é que o Senhor mora? O que quer dizer Rabi? Quer dizer mestre. Mestre, aonde que o Senhor mora? Venham ver, disse Jesus. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isto aconteceu mais ou menos às 4 da tarde. Então esses 2 discípulos que deixaram João passaram um dia com Jesus. Ficaram com Jesus. Aqueles discípulos desejaram estar com Jesus. Aqueles discípulos passaram um dia com ele. Imagine que coisas incríveis eles aprenderam e experimentaram naquela oportunidade.
deve ter sido realidade transformadoras, porque em pouco tempo o desejo deles era compartilhar aquela experiência com outras pessoas. André, um dos 2 discípulos, imediatamente encontrou seu irmão, Simão, e disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Quando André levou seu irmão a Jesus, ele imediatamente mostrou que o conhecia, dizendo: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Jesus conhecia e entendia Pedro. A verdade de que Cristo conhece as pessoas em um tema recorrente em João. Se João e André tivessem sido dominados pela incredulidade que caracterizava os sacerdotes e líderes, não teriam se colocado como discípulos aos pés de Jesus. Teriam se aproximado dele como críticos para julgar suas palavras. Esses primeiros discípulos não fizeram isso. Haviam atendido ao chamado do Espírito Santo na pregação de João Batista. Então reconheceram a voz do Mestre Celestial. Uma luz divina foi projetada sobre o ensino das Escrituras do Antigo Testamento. O complexo temas da verdade apareceram sob nova luz. Ellen G. White, o desejado de todas as nações, página 101. Toda a ênfase do Evangelho de João é trazer à luz quem é Jesus, para que essa boa nova possa ser compartilhada com o mundo. Pergunta que está aqui no rodapé: de que forma Cristo é sua fé? Nele transformar sua vida? Que outras mudanças você ainda gostaria que acontecessem? Deixe aí nos seus comentários de que forma Cristo é a sua fé. Nele transformar a sua vida. A minha transformou quando eu passei a aceitar Jesus como meu Salvador, lendo a sua palavra, estudando as profecias que apontam para Jesus. Isso mudou minha vida. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é luz para nós. Deixa aí nos comentários de que forma Cristo e sua fé nele transformaram sua vida. Deixa aí nos comentários, no meu vídeo. É muito importante ter os comentários de vocês. Vamos para a lição de quarta-feira. Felipe e Natanael. Pergunta número 6. O que Felipe acreditava em relação à identidade de Jesus? Está aqui em João capítulo 1, verso do 43 ao 46. Vamos ler. Jesus chama Felipe e Natanael. Verso 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Felipe e disse: venha comigo. Felipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Felipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei, e sobre quem os profetas também escreveram. E é Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Então, como Felipe acreditava em relação à identidade de Jesus? Felipe viu nas Escrituras que Jesus era aquele que viria, era o Messias, a quem Moisés e os profetas escreveram. Então essa foi a identidade de Felipe, de como ele acreditava em Jesus. E a pergunta número 7, aqui em João capítulo 1, verso do 47 e 51, como Jesus convenceu Natanael de quem ele era e qual foi a resposta do discípulo. Vamos ler. No verso 47. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira.
Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Jesus respondeu: Você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. Eu já afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então essa foi a maneira que Jesus convenceu Natanael. Jesus diz palavras bonitas sobre Natanael. Um contraste com o próprio Natanael havia dito sobre Jesus. Os discípulos respondem surpresos, porque afinal não conhecia. Felipe, quando fala de Jesus para Natanael, Natanael fala assim: Mas de Nazaré vem alguma coisa boa? Como pode vir coisa boa de Nazaré? Aí Felipe fala assim: Venha ver, Natanael, venha ver. Aí Jesus diz palavras bonitas, que Natanael era um homem de oração, um homem que falava a verdade. E Natanael creu em Jesus. Natanael aceitou Jesus, que ele virou discípulo de Jesus. Que diz aqui, Natanael tinha preconceitos contra Nazaré. Um rei não viria de tal local. O preconceito cega os olhos, impedindo-os de ver que as pessoas são. Felipe parece ter reconhecido, talvez a partir de conversas anteriores com Natanael, que o modo adequado de lidar com o preconceito não é o debate, mas convidar a pessoa a experimentar a verdade. Ele disse: Venha ver. Foi isso que Natanael fez. Então, isso que aconteceu aqui com Felipe e Natanael. Vamos para a lição de quinta-feira, o testemunho de Nicodemos. Pergunta número 8. Em João, capítulo 3, verso do 1 ao 21, como o testemunho de Nicodemos reforça o tema central do Evangelho de João. Vamos ler João, capítulo 3, verso do 1 ao 21. Qual foi o testemunho de Nicodemos? João, capítulo 3, verso do 1 ao 21. Aqui Jesus e Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga de sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser da natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: O Senhor é professor do povo de Israel, e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos aqui daquilo que sabemos e contamos que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, e não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer
não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. É assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, fim de que possa ser visto claramente que suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Então, quem que era essa luz que vinha ao mundo? É Jesus. Jesus trouxe a luz para todo mundo aceitar. Jesus disse: aquele que crê no Filho não é julgado. Se a gente crê em Jesus e aceita Jesus como seu Salvador, você não é julgado. Então, essas palavras que Jesus disse para Nicodemos. Aqui houve uma conversa entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um mestre em Israel, um abastado membro do Sinédrio. Seu testemunho tem papel importante por vários motivos. Ele se referiu a Jesus como Rabi. Ele apontou os sinais que Jesus fazia como evidência de sua missão divina. Antes que Nicodemos percebesse, ele já mencionava evidência de que Jesus é o Messias. Nicodemos era um estudante das Escrituras Sagradas. Ele estudou sobre Jesus. Ele viu que Jesus era o Messias. Nicodemos sabia dos milagres de Jesus que ele fazia. Nicodemos presenciou todos os milagres de Jesus. Ele viu tudo. E ele foi uma noite conversar com Jesus, que está falando aqui em João 3, verso do 1 ao 21. Nicodemos entendia os sinais como evidência do chamado divino de Jesus, mas não como alguma coisa que apontasse para ele, como cumprimento das profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias. Por isso Nicodemos procurou Jesus, levando algumas dúvidas. Naquele momento, ele não reconhecia Jesus como Cristo. Aqui a pergunta número 9. O que Jesus disse a Nicodemos para mostrar que o conhecia? Jesus conhece o coração de cada pessoa. Sua resposta a Nicodemos parece abrupta, mas ele vai direto ao assunto. Embora os judeus acreditassem que os gentios precisavam ser convertidos, muitos não entendiam que eles também, mesmo fazendo parte do povo escolhido, precisavam de uma experiência de conversão. Ninguém nasce salvo independentemente de sua nacionalidade ou da igreja em que foi criado. A maravilhosa herança dos judeus, que remota a Abraão, sem dúvida, lhe oferecia privilégios, mas isso não era suficiente. Jesus disse a Nicodemos algo impensável. Ele é mestre e líder em Israel, precisa nascer de novo do alto. Jesus então confrontou Nicodemos com sua própria ignorância espiritual. Em outras palavras, como é que você, um mestre tão respeitado, não sabe disso? Deve ter sido uma repreensão muito forte. Apesar de quaisquer dúvida que Nicodemos tivesse a respeito de Jesus naquele momento, depois ele se uniria aos seguidores de Cristo. Olha só, Nicodemos aceitou Jesus. Jesus falou tudo para ele, conversou com ele, falou que tinha que nascer de novo. O que é ser uma pessoa nascer de novo? É você aceitar Jesus, se batizar nas águas, aceitar a Jesus como seu Salvador. E Nicodemos creu, Nicodemos aceitou que mais tarde ele se uniria aos seguidores de Cristo. Então esse foi o testemunho de Nicodemos. O que significa nascer de novo? E por que Jesus deu tanta ênfase a isso? Foi o que eu falei. Nascer de novo é você ser uma pessoa que aceita Cristo. Se batizar
como eu disse, se batizar nas águas, aceitando a Jesus. Abandonar o erro, abandonar o pecado. É isso ser uma pessoa nova. Ser nova, quem está em Cristo é uma criatura nova, é uma pessoa nova. Quem nasce em Cristo é tudo novo para ele. Porque Cristo vive em você. Mas para isso você tem que aceitar a Jesus. Como Nicodemos aceitou. Para a lição de sexta. Estudo adicional. Olha o que diz aqui. Nicodemos examinou as escrituras de maneira nova, não para discutir uma teoria, mas a fim de receber a vida eterna. Ao submeter-se à direção do Espírito Santo, começou a ver o reino de Deus. Por meio da fé, recebemos a graça de Deus. Mas a fé não é nosso. Ela não obtém nada. Ela é a mão que se apega a Cristo, que apodera de seus méritos. O remédio contra o pecado. O arrependimento vem de Cristo, tão certamente como o perdão. Todo aquele que tem sido enganado e mordido pela serpente pode olhar e viver. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A luz que brilha na cruz revela o amor de Deus. Seu amor nos atrai a Ele. Se não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz, em arrependimento pelos pecados que crucificaram o Salvador. Então o Espírito de Deus, por meio da fé, produz uma nova vida. Os pensamentos e desejos são postos em obediência à vontade de Cristo. O coração e a mente são novamente criados, à imagem daquele que age em nós para sujeitar a si mesmo todas as coisas. Então a lei de Deus é escrita na mente e no coração, e podemos dizer com Cristo: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. O desejado de todas as nações, páginas 130 e 131. Então, meus queridos, essa foi a lição 4. Testemunho de Jesus como Messias. Que lição maravilhosa está sendo aqui o Evangelho de João. Nós estamos aprendendo muita coisa aqui nesse Evangelho. Então, meus queridos, que Deus abençoe vocês. E se inscrevam no meu canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo. E até mais um vídeo do Evangelho de João. Tchau!